Olá, queridos, que alegria! Estamos aqui em mais uma Escola Bíblica Discipuladora. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui estudando a Palavra de Deus e hoje nós teremos um tempo muito especial. E antes de nós orarmos para iniciar esse tempo, eu quero desafiar você a já compartilhar esse link. Já manda esse link aí nas tuas redes, nos teus grupos de WhatsApp. Compartilha nas tuas redes sociais que nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Queridos, é tremendo. Nós podemos ter esse tempo. Eu quero que você já comece interagindo aí no chat, que você vai colocando as suas observações, as suas impressões. De repente você vai ter alguma pergunta que você vai colocar aí, nós vamos ter a oportunidade de responder. Vamos gravar vídeos. Se você ainda não está no grupo da Escola Bíblica Discipuladora, você vai ser desafiado a entrar no grupo, mas vamos juntos avançar, vamos juntos crescer no conhecimento da palavra. Está preparado? Nós estamos com a jornada Enraizados, uma jornada sobre o Espírito Santo, e hoje teremos mais uma aula, a segunda aula, onde nós vamos falar um pouco sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, no momento de Jesus, no Novo Testamento, como é que surge essa história, como é que o Espírito Santo age nesse processo. E certamente vamos ter um tempo muito especial. Então fecha seus olhos, aquieta teu coração aí, vamos orar para iniciarmos esse tempo de uma forma muito especial. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque estamos aqui, reunidos para estudar a palavra do Senhor, para estudar sobre o Espírito Santo do Senhor. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado estratégias de estudarmos juntos a palavra, de crescermos no conhecimento, para que possamos aumentar a nossa capacidade de agir, de viver como verdadeiros discípulos. Louvado seja o Senhor. Abençoa, Deus, toda a nossa área de educação cristã. Abençoa os irmãos e irmãs que estão aqui conosco nesse tempo. Abençoe cada família aqui representada. Continue nos direcionando no ensino, no conhecimento, para a honra e glória do Senhor. Nós consagramos esse tempo ao Senhor e pedimos a sua bênção em nome de Jesus. Amém, amém. Então, vamos lá, preparados? Está com a Bíblia aí do seu lado. Nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos conversar sobre o Espírito Santo. Então nós estamos vivendo a série Enraizados, estamos estudando sobre Enraizados, sobre o Espírito Santo de Deus. Nós temos uma ênfase sempre na nossa caminhada discipular. Então nós, como discípulos de Jesus, a nossa igreja tem incentivado, nós caminhamos com esse propósito, com essa ênfase, de não somente capacitar os discípulos para viver uma vida plena, mas também que esses discípulos gerem novos discípulos, que gerem novos seguidores de Jesus. E toda essa atuação, toda essa nossa caminhada, nós só podemos fazer se formos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Não é por força, não é, portanto, eu entender a dinâmica, mas é eu entender o que eu preciso fazer e como que a conexão com o Espírito Santo vai me capacitar a isso. Então, a ênfase que nós vamos estudar hoje é sobre o Espírito Santo, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, mas também, principalmente, como é que o Espírito Santo impacta a nossa caminhada discipular. E por isso que eu quero dividir duas ênfases muito, muito claras aqui. Nós vamos estudar o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Novo Testamento, e eu quero fazer uma aplicação, como é que o Espírito Santo impacta a nossa caminhada hoje como discípulo de Jesus, como discípula de Jesus. Então vamos lá. Primeiro, para entender a atuação do Espírito Santo na história, nós precisamos ter esse entendimento que o Espírito Santo não teve um nascimento, ele sempre existiu. O Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, então ele é o próprio Deus que se manifesta como de uma forma diferente do que Deus Filho e do que Deus Pai. Se nós olharmos lá em Gênesis 1, de 1 a 2, ele diz lá, no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, quando nós entendemos que o Espírito Santo, ele sempre existiu, ele é uma pessoa, ele não é um ser humano, mas ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, e que se relaciona conosco. Nessa perspectiva, nós conseguimos andar e caminhar pela vida de uma forma diferente.
porque Deus Pai é a fonte de todas as bênçãos, Deus Filho que nos dá acesso a essa a bênção e o Espírito Santo que nos capacita nesse momento e nesse tempo a vivermos tudo aquilo que Deus sonhou e que Deus planejou e deixou para nós a partir das Escrituras. Então, se ele já existia antes, sempre existiu, se ele já existia, não, ele sempre existiu, o Espírito Santo sempre, como o próprio Deus sempre existiu, ele estava na criação. Então, Gênesis 1, 26, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então o Espírito Santo já existia, ele participou da criação do mundo e ele participou da criação do homem, como o próprio Deus. Então, e aí o que acontece? Ele participa da criação do mundo, ele participa da criação do homem, e no Antigo Testamento ele atua de uma forma específica. Ele vem e atua agindo com um propósito específico. Lá em Números 11, 17 diz lá, eu descerei e falarei com vocês, e tirarei o Espírito que está sobre vocês e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que vocês não tenham que assumir tudo sozinho. E essa é uma das características do Antigo Testamento. O texto diz aqui que o Espírito Santo foi dado às autoridades de Israel para ajudar na condução do povo, sendo uma dinâmica semelhante que ocorreu com os juízes ou nos tempos proféticos. Então, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha com um propósito e ele voltava aos céus, né? Então, ele sempre existiu, participou da criação do mundo, ele participa da criação do homem e ele tem uma forma de atuação muito característica, muito específica no Antigo Testamento. Lá no Salmo penitencial de Davi, no Salmo 51, ele vai trabalhar um pouco sobre isso, onde Davi ele fala assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável, não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Então era possível Deus tirar o Espírito Santo de alguém. Era possível Deus simplesmente, quando ocorria uma desobediência, Deus tirar, ou quando aquele propósito específico para o qual foi enviado o Espírito Santo, cumpriu o propósito, ele era retirado. Nós temos um outro exemplo muito característico lá de Saul. Saul, o primeiro rei de Israel. Ele, em 1 Samuel 10:6, ele é ungido rei, e quando ele é ungido rei, ele simplesmente recebe o Espírito Santo para poder governar, para poder administrar todos os desafios que Deus tinha colocado. Mas lá em 1 Samuel 16:14, o Espírito Santo é retirado quando ele desobedece. E é muito interessante, queridos, porque a desobediência de Saul mudou completamente o rumo da história, até da própria linhagem de Jesus. Porque se nós entendermos que o primeiro rei, ele era da tribo de Benjamim. Saul era da tribo de Benjamim, ele recebeu o Espírito Santo para poder realmente dar sequência e o reino ia ser passado para o filho, que era Jonatas, e depois ir na sequência até chegar à linhagem. Mas o que acontece? Com a desobediência dele, Deus vem e unge um outro rei, e agora é ungido o rei Davi. Só que Davi, ele é da linhagem de Judá. E aí Davi, ele vem e ele marca a história, tanto que Jesus é considerado filho de Davi, ele é relatado nas Escrituras, Davi ele é relatado no Antigo e no Novo Testamento. Mas daí você me pergunta, mas Davi também pecou, mas também Davi errou como Saul errou. Só que Davi teve um arrependimento, e o arrependimento de Davi foi tão profundo, certo? Ele teve as consequências do pecado, mas ele conseguiu, sim, dar a volta por cima e ser um homem segundo o coração de Deus. Sabe, mas o Espírito Santo estava com Davi. Davi só conseguiu ser um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependeu e ele teve sensibilidade para entender a importância do Espírito Santo. E por isso que no Salmo penitencial, quando ele clama, fala assim, não retira de mim o teu Espírito. Ele está dizendo o seguinte, me dá mais uma chance. Eu quero recomeçar. Queridos, Deus precisou recomeçar. Quando ele criou o homem para ter comunhão com ele. Ele criou o homem lá no Jardim do Éden e para poder viver plenamente em comunhão e eternamente. Mas quando o homem deixa o pecado entrar no mundo e ocorre essa separação,
certo? E aí houve essa separação e Deus tenta reconstruir essa relação através de outros homens, mas homens com natureza pecaminosa, onde não foi possível, somente com a vinda de Jesus, sendo o próprio Deus, que se autolimitou, se fez carne para viver entre nós. Mas quando Jesus ele vem, e ele precisa cumprir o seu propósito, ele volta aos céus, ele promete que enviaria o Espírito Santo de Deus. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então vamos lá, nós estamos na jornada. O Espírito Santo sempre existiu. O Espírito Santo participa da criação do mundo. O Espírito Santo participa da criação do homem. E aí, agora, o que acontece? Ele atua com um propósito específico para vir e volta para um propósito específico, ele é enviado ao homem e é retirado do homem, sobe aos céus, é enviado e existe esse pulsar da atuação do Espírito Santo. Mas também no Antigo Testamento, tem um texto lá de Joel que ele sinaliza de como seria a relação do Espírito Santo com o homem depois da vinda de Jesus. Lá em Joel 2, 28, 29 diz lá, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonho, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então aqui, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, diante de toda a atuação dele, ele sinaliza que haveria uma mudança após a vinda de Jesus, que haveria uma mudança, um momento onde estaria derramando o Espírito dele sobre todos os povos, aqueles que aceitassem a Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo ele vem, e nesse momento a forma de atuação, ela vem cumprindo o propósito que foi profetizado em Joel 2. Você está comigo aqui, está me acompanhando? Vamos continuar avançando nessa jornada. O Espírito Santo antes da criação, criação do mundo, criação do homem, propósito específico e agora sinalizando para uma jornada futura. E essa jornada futura, ela vem a partir da onde? Ela vem a partir de um marco que é o antes e depois, que é Jesus. Quando Jesus ele vem ao mundo, lá em João 3,16 diz lá, porque o homem amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Jesus ele é enviado com um propósito específico. Ele vem para exercer um ministério, um propósito aqui na terra. Ele sendo Deus, ele se autolimita, se fez carne para viver entre nós e cumprir o seu propósito aqui. Mas assim como o Espírito Santo, antes da criação já existia e participou da criação, ele igualmente participa ativamente na obra redentora firmada a partir de Cristo Jesus. Então veja lá, o Espírito Santo ele participa da concepção, já começa aí, a concepção de Jesus. Lá em Mateus 1,20 diz lá, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, que em sonho disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Queridos, é muito interessante porque todos nós somos criados por Deus. Todos nós somos criados por Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. E aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador é dado o direito de ser chamado filhos de Deus, como está lá em João 1,12. Mas aqui, Deus usa um homem e uma mulher e através do ato sexual, através de um espermatozoide, de um óvulo, é gerado um filho. E esse filho nasce ali, dado fôlego de vida por Deus, para que haja o nascimento. E aqui em Jesus, o Espírito Santo, ele vem e ele faz a concepção de uma forma milagrosa e espiritual. Então o Espírito Santo, ele participa da concepção de Jesus. Mas depois disso, Jesus ele nasce e ele tem uma vida ali como criança. As Escrituras dão um relato muito à infância de Jesus. Então nós entendemos que nesse tempo não é relatado porque ele é uma criança normal. E ele cresce ali num contexto com os seus pais. Mas aí chega o momento do batismo de Jesus. O Espírito Santo desceu sobre o batismo de Jesus. Então após o nascimento, veja ali Lucas 3, 21 a 22, quando o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, de forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz,
tu és meu filho amado, em ti me agrado. Então, além de participar da concepção de Jesus, o Espírito Santo agora vem e ele está no batismo, ele desce em Jesus a partir do batismo. Então, nós conseguimos ver um mover e a participação do Espírito Santo em toda a história. Em toda a história, em toda a humanidade, em todo momento, porque ele é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, que tem uma característica muito singular de atuação. E após o batismo, a Escritura fala que Jesus, ele é cheio do Espírito Santo, ele fica cheio do Espírito Santo. Quando ele vai ser tentado ali por Satanás no deserto, veja lá Lucas 4, 1, 2, diz lá, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Jesus, ele ficou cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo e ele vai para o deserto. E nesse momento de deserto, o que acontece? Ele é tentado. Nesse momento de deserto, Satanás apresenta o reino para ele, apresenta situações para ele e desafia ele. Mas Jesus, capacitado pelo Espírito Santo, ele vem e repreende todas aquelas propostas e tentações firmados na palavra de Deus. Esse destaque ele é importante, porque Jesus, mesmo sendo 100% Deus e 100% homem, quem que foi tentado aqui no deserto? Foi a humanidade de Jesus que foi confrontada. Porque aqui Jesus estava para cumprir o propósito e resgatar o reino que Satanás alega que ele agora é dono. Falou, tenho todos os reinos, eu posso colocar tudo em tuas mãos. Certo? Até que Jesus vem e cumpre o propósito. E aonde a palavra diz que todo joelho, vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus, para declarar que dele é todo o reino. Então, nesse momento, o Espírito Santo, enche o Espírito Santo enche a vida de Jesus com a presença dele. E nós podemos ter a mesma experiência, ou nós temos a mesma experiência, de estarmos cheios do Espírito Santo, estarmos firmados no Espírito Santo. Sabe, mas para isso eu preciso entender como o Espírito Santo atua e preciso ter a intencionalidade. Mas, além de participar da concepção de Jesus, de descer sobre Jesus no seu batismo, de estar cheio, deixar o Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo na tentação no deserto, o Espírito Santo também atua na ressurreição. Veja lá, Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Queridos, é fantástico. Quando eu olho com intencionalidade para ver a atuação do Espírito Santo, deixa eu recapitular, ele estava antes da criação. Ele está na criação do mundo, ele está na criação do homem, ele desce nos profetas, nos juízes, nos reis, para um propósito específico. Ele vem e anuncia algo que vai ser derramado sobre todos os povos. Aí ele vem, está na concepção de Jesus, está no batismo de Jesus, ele desce. Jesus fica cheio do Espírito Santo e ele participa da ressurreição. Isso é tremendo, porque nesse momento, na ressurreição de Jesus, ele vem. E aí, o que ele vai olhar para frente e vai destacar? Que enviaria o Espírito Santo para dar continuidade à obra de Jesus aqui. Porque é a partir do Espírito Santo que todos nós seríamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Então, as Escrituras deixam claro a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Isso fica muito claro. E tem um momento que no ministério de Jesus, após a morte e ressurreição, que antes do derramamento, que é o cumprimento da profecia de Joel, existe algo específico onde Jesus envia os seus discípulos. E ao enviar os discípulos, ele sopra o Espírito Santo neles. Veja lá em João 20, 21, 23, novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam
o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados, de alguém estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Queridos, nesse momento, o encontro de Jesus com seus discípulos, após a ressurreição, ele sopra o Espírito Santo para quê? Para enviar eles, aonde eles estariam indo, pregando o Evangelho e dando início e consolidando o início da igreja do Senhor Jesus. Mas assim, como o Espírito Santo é soprado naqueles discípulos, hoje, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, nós somos batizados no Espírito Santo, nós recebemos para podermos viver o ministério de Jesus. O ministério que Jesus nos confiou, que é o grande chamado primordial, que está lá em Mateus 28, 19. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que você tem usado esse poder que o Espírito Santo atua através das nossas vidas? Como é que você tem usado como canal de bênção de Deus? Você tem entendido isso? Sabe, e é muito, muito interessante, porque aqui, no ministério de Jesus, Jesus ele vem e ele sinaliza que ele enviaria o Espírito Santo. Lá em João 16:8 ele vai falar sobre isso, que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí nós vamos para uma outra fase de atuação do Espírito Santo, que é a fase do Novo Testamento. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, não que Jesus não é relatado no Novo Testamento, o ministério de Jesus nós destacamos, é Novo Testamento também, mas nós destacamos como o Espírito Santo atuava no ministério de Jesus. E quando Jesus ele vem e sinaliza que enviaria o Espírito Santo para dar continuidade à obra que Jesus estava cumprindo aqui na terra. Jesus, enquanto ele caminhava, enquanto ele ensinava os discípulos, o que ele anunciava? Ele anunciava o reino. E ele fazia com que muitas pessoas se arrependessem. Quantos milagres ele fez? E ele perdoou pecados. E ele desafiou. Quantas pessoas ele salvou no seu ministério? Vai, não peques mais. A sua fé o salvou. Quantas pessoas se encontraram com ele? Vamos ver quantas... Zaqueu, por exemplo. Zaqueu estava ali na árvore. Ele e toda a sua família foram salvos por uma ação direta de Jesus, que estava ali com o Espírito Santo. Só que agora Jesus não estava mais aqui na terra pregando. Ele não estava mais aqui anunciando o reino de Deus está próximo. Se arrependam. Ele não estava aqui mais pregando da forma como humano, mas ele continua e sempre atuou na forma sendo 100% Deus. Mas o que acontece? Ele envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo aqui na terra pudesse, habitando em nós, em nosso corpo, ele pudesse sim convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu vou para esse momento do Novo Testamento, eu preciso entender que não há salvação sem a ação do Espírito Santo de Deus. Não há salvação. Ninguém se salva se não houver a ação do Espírito Santo de Deus. Lá em João 16:5-8 diz lá: agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, ser convertido, ter a genuína conversão é muito diferente do que você frequentar uma igreja. Nós podemos ter pessoas aqui no nosso templo, nós podemos ter pessoas aqui assistindo, que acham legal. É legal ser evangélico, é legal ser da Igreja Batista do Bacaxiri, é legal, sabe? Mas nunca experimentou uma genuína conversão que vem do convencimento do Espírito Santo de Deus. Então, o que Jesus está dizendo? Que o Espírito Santo seria enviado por ele para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então você já foi convencido? E isso muda completamente a nossa cosmovisão, porque a hora que eu aceito a Jesus, eu tenho o desafio de multiplicar esse discipulado, de
compartilhar com outros, mas não é pelo meu tanto falar, não é pelo meu convencimento, mas é pela atuação do Espírito Santo de Deus que as pessoas vão se entregar ao Senhor. Certo? Mas e como é que nós podemos ter certeza da nossa salvação? Romanos 8,16 diz lá, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito. Lá em Provérbios 20:27 diz que o nosso Espírito é lâmpada para o Espírito de Deus. Então, quando nós entendemos isso e há essa conexão, aí nós precisamos definir se nós vamos viver firmados no Espírito ou se nós vamos viver alimentando ainda a nossa mente, o nosso corpo. Porque lá em Gálatas 5,16 ele fala sobre essa luta. A luta é entre o espírito e o corpo, e a carne. Certo? E a carne que é o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Mas se nós, nascidos de novo, temos o Espírito Santo, devemos viver pelo Espírito. E por isso que nós abandonamos as obras da carne, que está lá em Gálatas 5,19, e vivemos agora as virtudes do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5,22. Tudo isso faz parte de uma genuína conversão, porque se o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, nós devemos caminhar nesta vida como filhos e não como escravos. Diante da conversão, nós experimentamos uma promessa que nós permanecemos em Deus e Ele em nós por meio do Espírito Santo de Deus. Olha lá em 1 João 1,13, sabemos que permanecemos nele e Ele em nós, porque Ele nos deu o seu Espírito. Queridos, é tão extraordinário, porque se você já recebeu o Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus habita em você, isso não vai ser mais tirado. Você pode, sim, apagar o Espírito Santo, e por isso que o relacionamento com o Espírito Santo envolve um envolvimento, uma atuação nossa, uma ação nossa. Você pode entristecer o Espírito Santo, você pode alegrar o Espírito Santo. Você pode apagar o Espírito Santo, você pode acender o Espírito Santo. Então, quando nós entendemos intencionalmente que nós podemos agir para buscar intimidade com o Espírito Santo, isso muda completamente a nossa jornada, a nossa caminhada como discípulo. Então, o Espírito Santo ele tem uma atuação específica no Novo Testamento. Então, e eu quero caminhar aqui um pouquinho. Então, se nós pensarmos aqui, vamos dividir. Antes da conversão, como é que o Espírito Santo age no Novo Testamento? Ele está convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Ele gera um novo nascimento, como aconteceu com Nicodemos em João 3:5. Lá em Efésios diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Ele sela o nosso coração. E essa é a garantia que nós temos a eternidade, que nós estamos aqui de passagem. Mas os nossos olhos devem estar na eternidade. E nós somos santuários, o Espírito Santo habita em nós. Por isso que nós cuidamos do nosso corpo. Porque o Espírito Santo habita aqui. Nós somos templos do Espírito Santo. Então pare de achar que o templo do Espírito Santo não está do jeito que você acha que deveria estar. Porque Deus escolheu você como templo para que o Espírito Santo habitasse em você e que você pudesse viver uma vida plena aqui. Mas sabe, a hora que ocorre a conversão, após a conversão, lá em Romanos 5,5 diz lá que derrama o amor no coração, o Espírito Santo derrama esse amor no nosso coração. Lá em Romanos 8,26 diz que ele intercede por nós. Lucas 12:11 diz que ele nos ensina como é bom aprender com o Espírito Santo de Deus. Sabe, quando ele revela a palavra dele, os mistérios da palavra, e eu abro aqui, e eu estou tendo meu devocional, e a palavra está sendo revelada pelo Espírito Santo de Deus. Ele está nos ensinando a viver nesse mundo. Sabe, enfrentar essa provação que você está enfrentando agora, é o Espírito Santo que vai te ensinar. Sabe, você olhar para os desafios que você tem diante no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus filhos, com seus pais. Peça que o Espírito Santo te ensine. E ele também nos fortalece, Efésios 3,16. Certo? Ele também concede dons. Nós vamos ter uma aula sobre dons. Certo? 1 Coríntios 12, de 4 a 11.
Queridos, é tremendo. Quando nós decidimos caminhar com o Espírito Santo, nós decidimos andar na dependência dele. Nós vamos aprendendo, vamos nos fortalecendo, vamos vivendo uma nova vida. Mas sabe, ainda o Espírito Santo faz na vida do salvo, ele guia na verdade, ele torna Jesus conhecido. Então o Espírito Santo quer usar a sua vida como canal de bênção, e às vezes o Espírito Santo está falando assim, vai lá e fale, e você está resistindo. Sabe, uma vez eu estava num voo, e de repente eu estou ali, uma pessoa do meu lado, e o Espírito Santo vem e toca e fala assim, fale com essa pessoa, compartilhe do amor. Puxa, mas eu estou tão cansado, parece que ela nem quer conversar. Aí de repente eu falei, tá bom. E aí eu puxo papo, puxo conversa. E é o momento de eu testemunhar do amor de Deus. E é o momento de eu apresentar o plano de salvação. Quantas vezes o Espírito Santo tem te impulsionado a falar de Jesus e você tem negligenciado? Sabe, então deixa ele te guiar na verdade, deixa ele fazer você tornar Jesus conhecido, como João 16:13 está dizendo. Sabe, nós somos selados ali, nós recebemos poder. Atos 1:8 fala que nós receberemos poder do Espírito Santo para poder testemunhar de Jesus em todas as regiões, em todas as cidades. Não é na sua força, não é nos teus argumentos, é no poder do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo, ele é eterno. Hebreus 9:14 vai falar sobre isso. Ele é todo poderoso. Lucas 1:35 fala sobre o poder do Espírito Santo. Ele é onipresente, Salmo 139:7. Ele é onisciente, 1 Coríntios 2:10. Ele é Deus, Atos 5:3-5. Então o Espírito Santo, no Novo Testamento, ele vem e ele habita em nós para nos capacitar. Então, vamos retomar nossa jornada aqui. Ele estava antes da criação. Ele participa da criação do mundo. Ele participa na criação do homem. Certo? E aí ele atua de uma forma específica na vida dos profetas, dos reis. E ele vem, e ele participa, ele promete, Joel 2, ele lança algo projetado que derramaria para todos os povos o Espírito Santo. E ele participa na concepção de Jesus, está ali no batismo, ele enche o Espírito Santo de Jesus ao ir para o deserto, ele participa da ressurreição. Aí depois disso, na ressurreição, Jesus ele sopra na vida dos discípulos enviando eles. E aí tem o grande derramar e o cumprimento da promessa de Joel, lá em Atos 2, onde é derramado o Espírito Santo. E a partir desse momento, o Espírito Santo é derramado em todos os povos. Então aquilo que no momento do Antigo Testamento o Espírito Santo ele vinha para um propósito específico para os filhos de Deus, especificamente os chamados a partir da linhagem de Abraão, a tribo de Israel, os discípulos, os reis, os profetas. Agora, todos nós somos filhos de Deus. Todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, somos filhos de Deus. Então, e todos temos a oportunidade de se tornar filhos de Deus, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus. A partir daí, nós vemos a atuação do Espírito Santo, até que Jesus vem, morre, ressuscita e fala assim, agora está aqui o Espírito Santo que vai caminhar com vocês, até que vocês venham para a cidade celestial, até que vocês venham para tomar posse da eternidade que vocês perderam, que o homem perdeu pelo pecado, mas que foi reconquistado o direito de termos a vida eterna a partir da morte e ressurreição de Jesus. Então, caminhando um pouco, entendendo um pouco essa dinâmica da atuação de Jesus, da atuação do Espírito Santo, antes da criação, na criação, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Eu quero agora destacar a atuação do Espírito Santo na vida do discípulo. Você que está aqui, você é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, vamos ver como é que ele atua. Primeira coisa, o discípulo, ele desenvolve o seu chamado na dependência total do Espírito Santo de Deus. Qual que é o principal chamado? Chamado primordial. Mateus 28, então Jesus aproximou-se e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão,
façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que lhe ordenei, estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Como estarei sempre com vocês? Ele promete que estará sempre conosco. Mas sabe, Jesus está conosco através do Espírito Santo de Deus, que atua em nós, que habita em nós. Então, fazer discípulos não é pela nossa capacidade, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Queridos, isso muda completamente a nossa história. Isso muda completamente a nossa perspectiva de discipulado. Você é tímido? Eu sou tímido, eu não consigo. Eu acho que eu não sei. Sabe, tem pessoas que discipulam até poste. Um carro, se ele parar lá do carro, ele vai tentar convencer o carro a aceitar Jesus. Claro, brincando, né? É lógico que eu estou brincando. Mas sabe, tem algumas coisas que às vezes as pessoas começam a colocar barreiras, como se fosse um bicho de sete cabeças, o que você precisa da evidência do poder de Deus. Como é o Espírito Santo que atua em nós e através de nós, nós não precisamos nos preocupar. E por isso que nós temos a estratégia do discipulado, dos pequenos grupos, para que possamos ver nessa época, nessa fase da vida, os pequenos grupos é que estão realmente acolhendo as pessoas que têm chegado até a nossa igreja. Tem muita gente que está assistindo um culto, mas ela não consegue interagir com ninguém. E é lá no pequeno grupo que ela vai abrir o coração. Entender que é o Espírito Santo que age faz toda a diferença. Certo? Lá em João 16:8, então, Jesus, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, que ele seria nosso conselheiro. É aquele que vai dar conselho de como viver essa vida, de como atuar nessa vida. Sabe, entender essa questão do Espírito Santo, me veio à mente agora uma ilustração muito interessante. O pastor Roberto compartilhou num dos almoços do colegiado ali, uma situação que aconteceu, acho que lá na Gaia Coutinho ainda, na antiga igreja, né, no antigo prédio. Antiga igreja não, antigo prédio. É a mesma igreja que se reunia num outro prédio. Tinha uma irmã que já era crente, envolvida, sabe, firme com o Senhor Jesus. E ela tentando convencer o marido aí. Não, vamos para a igreja, o marido não queria saber. Esses pastores, essas igrejas eu quero tirar dinheiro, essas igrejas eu quero passar para trás, você fica entregando dinheiro para essa igreja, porque não sei o quê. E só falava sobre dinheiro, e que não queria ir para a igreja porque... E aquela irmã, só tentando convencer o marido a ir para a igreja. Hoje, com a evangelização discipuladora, e nós incentivamos isso, você não traz a pessoa para a igreja para ela ouvir a mensagem. Você está pregando lá no teu trabalho, você está pregando lá na escola, você está pregando onde você estiver. Mas naquele tempo, lá na Gago Coutinho ainda, nós não tínhamos ainda a dinâmica dos pequenos grupos, talvez tivesse somente com os casais, mas essa irmã conseguiu convencer o marido. De repente falou assim, eu vou lá para ela parar de me encher as paciências. E ela foi para o grande culto. Aí chegou lá, a irmã chegou, e aí teve louvor e tal, e a irmã só de olho no marido, e de repente vai a mensagem, o pastor Roberto vai pregar, opa, o pastor Roberto vai pregar, que benção. O pastor Roberto sobe no púlpito. Vamos abrir lá Malaquias 3:10. A mensagem era sobre dízimo. Essa irmã queria morrer, falou, não, meu Deus do céu, logo hoje que eu trouxe meu marido, o pastor vai pregar sobre dízimo, não pode. Quase que ela levanta e vai embora. E ela olhando o marido, né? E o marido fica ali, e o pastor Roberto prega sobre dízimo, e quem conhece o pastor Roberto sabe que sempre no final ele vai fazer um apelo. E ele faz o apelo no final e aquele homem se converte. Queridos, na racionalidade humana, aquela irmã achava que ela deveria trazer num dia que o pastor fosse pregar uma mensagem evangelística para que o marido se convertesse. Mas Deus vem e Deus age, o Espírito Santo age e convence aquele homem com uma mensagem sobre dinheiro, sobre dízimo, sabe? Então não é pela nossa força, mas é pelo poder do Espírito Santo. Isso alivia toda essa nossa jornada. Sabe, tem um ditado que fala assim, se o conselho fosse bom, não dava, mas se vendia. Mas o Espírito Santo é nosso conselheiro. Então, o que a palavra diz é algo muito diferente, certo? Quando a palavra fala que na multidão de conselheiros há sabedoria, quando ela fala que o Espírito Santo é o nosso conselheiro, tudo isso deve fazer diferença na nossa jornada.
Então nós caminhamos direcionados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Viva o discipulado, viva como um verdadeiro discípulo, sendo aconselhado pela palavra e pelo Espírito Santo. Mas o segundo ponto que o discípulo precisa experimentar é o Espírito Santo, que capacita a nós, discípulos de Jesus, a viver uma fé genuína. A partir da ressurreição, o Espírito Santo, como uma pessoa, ele tem personalidade, ele atua nos capacitando a viver a fé cristã. E isso é que diferencia de qualquer outra religião. Porque não é somente a palavra de Deus nos dizer o que nós temos que fazer, mas é o Espírito Santo nos capacitando a viver isso. A viver isso. Então, é possível destacar nessa atuação do Espírito Santo, que ele convence o pecado, sim, da justiça do juízo, mas também ele derrama um amor por nós, ele intercede por nós, ele nos ensina, nos fortalece, nos concede dons para a edificação da igreja. Queridos, viver a fé genuína requer entender, estar sensível à atuação do Espírito Santo. É aquilo que eu falei, nós não podemos entristecer o Espírito Santo, nós temos que alegrar ele. Como é que eu alegro o Espírito Santo? Se relacionando com ele. Ele é o próprio Deus, eu preciso estar conectado, eu preciso estar junto. No meu período devocional, diariamente, ter um HDL, hora de local, para encontrar com o meu Deus, através do Espírito Santo de Deus, com o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo que vai revelar na palavra o que Deus quer falar comigo. É o Espírito Santo que vai revelar qual o princípio eterno que eu vou viver hoje na minha vida. Então nós precisamos viver uma fé genuína capacitada pelo Espírito Santo. Sabe? E o Espírito Santo também, ele capacita o discípulo a viver uma liberdade. Como é que você tem se relacionado com o Espírito Santo? Quanto mais intimidade com ele, mais as verdades eternas são reveladas e somos guiados para a santidade. Lá em 2 Coríntios 3,16 diz lá, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Olha só, alguém se converte, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Queridos, a caminhada com o Espírito Santo transforma sua vida, sua cosmovisão. Nós precisamos entender essa jornada. O Espírito Santo, ele vem, ele aponta os erros para você, mas não para te condenar. Quem te condena é Satanás. Ele aponta os erros para você viver uma transformação na sua vida. A vida do discípulo deve experimentar esse crescimento progressivo. Eu já compartilhei alguns sermões, uma experiência que eu tive logo no início da minha conversão. Eu estava vindo ali, no lado do Shopping Miller, de repente eu paro no semáforo falando no celular, eu olho para o lado, uma guardinha ali com um bloquinho, anotando a multa. A hora que eu saio, o sinal abre, a primeira coisa que me vem à mente, fala assim, liga lá para o seu irmão lá em Cascavel, pede para ele abastecer o carro dele agora lá, colocar a placa do teu carro e tirar uma nota. Você entra com recurso, você vai conseguir provar que a guardinha anotou a placa errada. Olhe só a minha velha natureza tentando achar uma estratégia para não ter as consequências daquele erro. E a hora que eu estou ligando para o meu irmão, o Espírito Santo vem e fala comigo de uma forma tão clara que eu jogo o celular nos pés do caroneiro e eu começo a brigar comigo mesmo, falo assim, o que é isso? Edemilson, o que é isso? Você agora é nova criatura, você agora tem a liberdade. Você vai aprender pagando essa multa que você não pode andar pela rua dirigindo e falando ao celular. Queridos, o nosso velho homem às vezes tenta prevalecer. Por isso que você precisa entender essa dimensão do espírito, da alma e do corpo. Se o Espírito Santo está conectado com o teu espírito, é ele que deve dominar sobre a sua alma, que é o centro das emoções, e que deve dominar sobre o seu corpo. Sabe aonde que você vai manter a fidelidade no teu casamento? É deixando o Espírito prevalecer. O Espírito requer santidade. O Espírito te capacita a vencer as tentações. 1 Coríntios 10:13 vai falar que não sobreveio tentações que não fossem comuns aos homens. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Mas quando for tentado, peça a Ele. E Ele mesmo providenciará o escape para que possa suportar. E como é que Ele vai providenciar o escape?
através do Espírito Santo de Deus. Então, você precisa fazer com que o teu espírito domine sobre a sua alma, certo? E aí eu caminho pelo Espírito. Lá em Gálatas 5,16, que eu já comentei sobre esse texto, nessa luta, o Espírito deve vencer e não a carne. Uma das grandes desculpas dos homens, mulheres, que caem no adultério, que caem na pornografia, a carne é fraca. Mas se a carne está vencendo, ela é forte, não é fraca. Então eu preciso vencer pelo Espírito, conectado com o Espírito Santo de Deus. E por fim, o Espírito Santo nos desafia a sermos proativos. Veja ali, o relacionamento com o Espírito Santo requer uma atitude nossa, não somente uma ação unilateral. Lá em Efésios 4,30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados no dia da redenção. Não entristeça, alegre o Espírito Santo. Como é que eu vou alegrar o Espírito Santo? Buscando intimidade, obedecendo, buscando santidade. 1 Tessalonicenses 5,19, não apaga o Espírito Santo. Mas qual que é a nossa proatividade? Ao invés de apagar, eu posso acender o Espírito Santo. Como é que eu acendo? Buscando intimidade. No quarto secreto, Espírito Santo de Deus, age na minha vida. O que o Senhor tem para me ensinar hoje? Eu quero crescer, eu quero viver como um verdadeiro discípulo. Na oração sacerdotal, 2 Coríntios 13,14, temos lá o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. O que é a comunhão? É relacionamento. Né? Nesse tempo estamos tendo menos comunhão, mas se fosse um dia normal, se nós não tivéssemos com o Covid, o que aconteceria? Nós íamos nos reunir nas casas com aquela banquete, nós íamos fazer o costelão dos homens lá na sede campestre, nós íamos reunir em grande comunhão. E a comunhão é relacionamento que gera intimidade, que gera conexão, que gera profundidade. Então, busque essa comunhão com o Espírito Santo. A comunhão decorre da intimidade. Quando estamos conectados com o Espírito Santo, nós enfrentamos as provações da vida fortalecidos. Veja ali Romanos 15,13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem na esperança pelo Espírito Santo. Queridos, o transbordar de esperança é pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo. Lá em Romanos 8,26 diz lá, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Como discípulos, nós temos o Espírito Santo que nos capacita, mas Ele quer que nós possamos interagir com eles. Você não precisa chegar na presença de Deus falando com aquele vozeirão, Deus amado, magnânimo, não. Chega com simplicidade. Converse com o Espírito Santo, se conecte com Ele, deixa Ele estar contigo no dia a dia, a todo momento, a toda hora. Você está ali se alegrando com o Espírito Santo, quando você ouve um louvor, quando você está orando, você está dirigindo, você está conectado com o Espírito Santo, você está se relacionando, você está capacitado pelo Espírito Santo. Eu sempre falo que qualquer mesa de negociação que eu for entrar com alguém não crente, eu já estou em vantagem, porque eu tenho o meu conselheiro, o Espírito Santo que está em mim, para me ajudar, para me fazer interpretar a realidade e tomar as melhores decisões. Então, como discípulo, eu quero desafiar vocês, a cada um de vocês, vivam na dependência total do Espírito Santo de Deus. Como discípulo, nós precisamos viver convictos da presença do Espírito Santo que nos capacita a viver a fé cristã de uma forma plena, genuína e superabundante. Lá em João 10,10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida plena. E essa vida plena, ou essa vida abundante, é somente através de uma conexão e da atuação do Espírito Santo de Deus. Amém? Estamos finalizando essa aula. Conseguiu pegar aí a jornada do Espírito Santo? Antes da criação sempre existiu, participou da criação do mundo, participou da criação do homem, atuou de um propósito específico ali com os reis profetas no Antigo Testamento. Em Joel ele anunciou que derramaria em todo o povo. Daí vem no ministério de Jesus, desde a concepção,
no batismo de Jesus, na tentação de Jesus, na ressurreição. Sopra o Espírito Santo na vida dos discípulos, enviando eles. E aí vem o Antigo Testamento, o Atos, derrama o Espírito Santo em todos os povos. Aqueles que aceitam a Jesus recebem o Espírito Santo. E agora nós caminhamos com o Espírito Santo, onde nós não desconectamos mais dele. Nós vamos sim viver eternamente, agora na presença de Deus, com o Espírito Santo. Você pode apagar o Espírito Santo, isso não quer dizer que ele vai sair de você. Se ele está em você, se você se converteu genuinamente, você não vai retirar ele, mas você vai impedir que ele atue com poder na sua vida. Porque você pode apagar, você pode enfraquecer. Não enfraquecer o Espírito Santo, enfraquecer a atuação dele na sua vida. Eu quero orar para finalizar esse tempo. E como discípulos, viva na dependência total do Espírito Santo de Deus. Você está interagindo aí no chat? Vai interagindo, coloque as observações, de repente você vai colocar algumas coisas aqui, nós vamos responder na sequência, vamos falando, vamos conversando, mas vai ter um tempo muito especial. Queridos, muito bom estar aqui com vocês nesse tempo. Eu quero orar pela sua vida, para que o Espírito Santo de Deus se mostre cada vez mais presente na sua vida, que você permita que isso aconteça. De repente você vai sair dessa IBD e você vai para o teu quarto secreto e vai falar: Espírito Santo, eu quero ressignificar a minha intimidade com o Senhor. Eu quero viver agora totalmente dependente desse relacionamento. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor por mais um dia, por mais uma aula da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Nós colocamos diante do Senhor esses irmãos e irmãs que estão aqui nesse tempo. Que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um deles, que eles possam, a partir desse conhecimento mais detalhado da atuação do Espírito Santo de Deus, olhar para a sua vida e perceber como é que eu posso caminhar e avançar no meu propósito como discípulo, no meu propósito como marido, no meu propósito como esposa, no meu propósito como filho, como pai, como servo, como profissional, em todas as áreas. Como é que eu posso continuar avançando na dependência total do Senhor, conectado e sendo capacitado pelo Espírito Santo do Senhor? Capacita cada um aqui, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor venha e ferva, esquente cada coração aqui, que possamos ver o grande agir, o mover do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Nós queremos caminhar sim, nós queremos avançar, nós não queremos tirar os olhos do propósito do Senhor, mas nós não vamos sozinhos, porque nós estamos com o Espírito Santo do Senhor nos capacitando. Capacita-nos, Senhor, nos envia, Senhor, nos capacita a viver o extraordinário. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe. E no próximo domingo voltamos com o mesmo tema, Espírito Santo, com outra ênfase. E deixa Deus continuar ministrando teu coração através do ensino sobre o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.